E teve uma reunião no Vasco que esquentou os bastidores do clube. Vamos falar muito sobre essa reunião, vou trazer informações sobre o tema e muito mais. Vamos falar sobre patrocinador master, renovação contratual, Admar Lopes na folia no Sambódromo. Vamos falar também sobre Vasco e Fluminense. O acordo está mantido e é ruim ou bom para o Vasco? Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal criado para você. Eu peço para você humildemente o seu like e a sua inscrição aqui embaixo, porque você tem que fazer parte do canal do Torcedor Vascaíno. Então, só você que é vascaíno, deixe seu like. E claro, se você não está inscrito, confirma aqui embaixo a sua inscrição. Dá uma olhadinha, porque eu tô achando que você está vindo no vídeo e não é inscrito aqui no canal que eu criei só para você. Beleza? Nesse vídeo vamos falar muito sobre Vasco, informações importantes do Gigante da Colina nessa terça-feira de carnaval. E claro, você vai ficar sabendo de tudo. E eu quero trazer para vocês um flagra, né? É muito legal. Eu acho que merece. Chegou até a mim um vídeo, né? Vou até trazer aqui a fonte sobre o flagrante do Admar Lopes na folia lá no Sambódromo, né? Enfim, em momentos íntimos ali, né? Legal, que bom para o diretor executivo que vem trabalhando e trabalhando muito. Tem que descarregar, deve estar muito carregado de trabalho, né? Com certeza. Para mim é um cara que chegou e mudou o panorama do Vasco no mercado. Mas vamos falar muito sobre isso e muito sobre Vasco. Você do outro lado vai ficar sabendo de tudo. Olha só. Quero falar primeiro aqui sobre Vasco e Fluminense, né? O Fluminense ganhou do Bangu por 3-1 e o Vasco encara o tricolor carioca no Campeonato Carioca nas semifinais da competição. Os jogos serão 2 partidas no Maracanã. É isso mesmo. O mesmo que aconteceu na Copa do Brasil. O Vasco levou a melhor naquela ocasião. Dessa vez, agora no ano de 2026, o Vasco não conta com Rayan, mas conta com vários outros jogadores. E lembramos, né, aqui, claro, que além do Rayan ter sido decisivo, o Verratti também fez o gol ali que decretou, né, a ida para os pênaltis, e o Vasco, né, nesse momento, né, que estava na Copa do Brasil, contava muito com o Pirata. Agora não temos mais o jogador. E por incrível que pareça, diante de um cenário em que o Vasco perde o Verratti e basicamente perde o Rayan, apesar dele não ser um suprassumo, né, na bola aérea, o Vasco agora abusa de bolas aéreas, né? Impressionante no jogo contra o Volta Redonda a quantidade de jogadas aéreas que o Vasco fez no campo ofensivo, logo depois da saída do Pablo Verratti. Quando o Pablo Verratti estava no Vasco, estava em campo, não tinha tanta jogada aérea assim, muito se questionava, né? As bolas aéreas acabaram no Vasco, então é necessário ter um jogador de mais mobilidade, porque agora não é mais a jogada central. E no jogo contra o Volta Redonda, nas quartas, né, do Campeonato Carioca, as bolas prioritárias foram aéreas, né? Impressionante como que se contradisse ali essa forma de jogar, né? Mas enfim, a situação é a seguinte: o Vasco seguirá o acordo que fez com Flamengo e Fluminense para jogar no Maracanã com meio a meio, né, torcida dividida, e o Vasco, o torcedor do Vasco ainda no setor norte contra o Fluminense. Para quem vive Maracanã, para quem vive estádio, sabe muito bem o que eu vou falar aqui agora. É um crime para o torcedor vascaíno ir para o setor norte contra o Fluminense. Na história do Maracanã, preste atenção, a história do Maracanã é o seguinte: fizeram uma competição que quem fosse campeão poderia escolher o seu lado da torcida no estádio. Como a gente tem um meio que é misto e a cabines de rádio, você tem setores privados, né, ou únicos do lado direito das cabines, que é o setor sul, e do lado esquerdo, que é o setor norte. O Vasco foi campeão e escolheu o lado direito das cabines, que é o setor sul do estádio. O Fluminense e o Flamengo ficaram com o lado norte. Vários anos depois, após a concessão do estádio, botaram a regra que o Vasco vai jogar no setor norte contra o Fluminense, desrespeitando completamente a história do futebol carioca e a história do próprio estádio. É óbvio que fizeram isso por conta da rivalidade entre Vasco e Fluminense. Algo inaceitável para quem frequenta o estádio, para quem vai ao Maracanã. Eu vou no Maracanã desde os meus 2 anos de idade. Então, como eu sou do Rio, eu tô sempre, a gente sente um pouco, né, esse desrespeito à história do futebol carioca e também ao torcedor vascaíno. A diretoria do Vasco nem sequer brigou por isso e acabou assinando um acordo, né, de 4 jogos na temporada do Vasco no Maracanã e, em contrapartida, o torcedor do Vasco respeitando as limitações impostas pelo consórcio. Eu não acho justo, porque o Vasco, antes de assinar esse acordo com o Flamengo e o Fluminense, tinha direito de jogar todos os jogos se quisesse, em caso de flexibilidade no calendário e, caso não seja aceito, a judicialização. A gente viu, né, na época da 777,
em 2 jogos no Campeonato Brasileiro, um contra o Atlético Mineiro e um contra o Palmeiras, que o Flamengo e o Fluminense e o consórcio não liberaram para o Vasco jogar. A 777 judicializou e o Vasco jogou esses 2 jogos do Campeonato Brasileiro no estádio, né? Porque no edital do Maracanã, até hoje, é estritamente proibido proibir os clubes do Rio de Janeiro de atuar no estádio. Então o Vasco deixou de ter direito de todos os jogos para assinar um acordo de ter apenas 4 partidas no estádio. Regredimos, né? É óbvio, você assinar acordo com o Flamengo e com o Fluminense é prejudicial ao Vasco. Eu acho que tinha que ter no Estatuto do Vasco, que é estritamente proibido assinar acordos com Flamengo e Fluminense, ponto final. Eu acho que isso deveria ter implementado no clube como regra, como lei, porque tudo que favorece Flamengo e Fluminense prejudica o Vasco, e todos nós sabemos. Mas a gente sabe também que a atual diretoria busca, né, ter um network mais amigável, mais tranquilo com as instituições, com o Flamengo e Fluminense. Enquanto isso, o BAP tenta de qualquer jeito atrapalhar a venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamarck, né, referentes aí, já deu várias declarações dentro do empréstimo também que a Crefisa fez para o Vasco. Eles tentam atrapalhar, né, e a gente tenta manter boa relação. Enquanto isso, a gente sofre e eles se sobressaem em todos os aspectos. Eu acho que a diretoria do Vasco erra nesse ponto. Então teremos aí Vasco e Fluminense no Maracanã. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, beleza? Olha só, reunião esquentou, hein? É isso mesmo, na diretoria do Vasco não temos mais unanimidade pelo nome do técnico Fernando Diniz. Pares de Pedrinho aceitam a permanência do treinador e outras alas já pressionam o presidente de uma possível demissão. Os números do técnico Fernando Diniz são muito baixos no Vasco e a gente sabe que esses números, né, superam aí a negatividade de Fábio Carille, de Rafael Paiva, entre outros treinadores que foram embora por menos do que o Diniz fez. Então o Diniz já extrapolou todo o limite que se pode extrapolar em números, em resultados, em momentos ruins com a camisa do Vasco, e mesmo assim é mantido. Mesmo assim tem o respaldo da diretoria do Vasco, só que não tem mais unanimidade. Agora tem uma ala que quer a saída do treinador. Reunião quente a respeito disso. O treinador é mantido para a semifinal do Campeonato Carioca e tem muita pressão sobre si contra o Fluminense. E vou falar mais. Sequência do Campeonato Brasileiro. Santos fora, Palmeiras em casa e Cruzeiro fora. 3 jogos dificílimos para o técnico Fernando Diniz, e eu vou falar para você, em caso de revés, a coisa pode se resultar, né, numa demissão, porque é algo insustentável. Os números do Diniz são horripilantes. Nenhum clube grande nunca deixou um treinador se arrastar tanto com números dessa natureza, tá? Enfim, vamos observar, vamos apurar, porque tem muita coisa pra gente falar acerca desse assunto. Olha só, quero falar sobre outro assunto polêmico e também o Vasco busca definir o que vai fazer com Felipe Coutinho, jogador muito criticado pela diretoria, pelos torcedores, né? Tem o respaldo também da diretoria do Vasco, que já vem sofrendo, né, uma pressão acerca desse momento do mágico, né, do Felipe Coutinho. E claro, a torcida vaiou o Felipe Coutinho, xingou o Felipe Coutinho, muito também porque é um jogador que tem um custo-benefício muito alto ao clube. Ele entrega pouco daquilo que ele recebe, né? Ele tem um salário mais alto do elenco e, claro, tem aí um salário que foge um pouco das realidades. É muito esforço que o Vasco faz para manter o Coutinho, ou foi esforço para trazer o Coutinho. Só que o resultado não vem com o Coutinho. Então as coisas começam a ser desequilibradas e o torcedor entende muito disso. Porque receber um salário milionário e não entregar de quem recebe um salário milionário, tem que entregar. É obrigado a entregar. E o Felipe Coutinho não vem entregando. A gente sabe que o contrato do Coutinho vai até o meio dessa temporada, tem poucos meses para se encerrar e o Vasco quer renovar o contrato dele, mas existe uma discussão interna sobre o modelo, como que vai ser o modelo do contrato do Felipe Coutinho. Será que ele aceita um modelo de produtividade, um contrato de produtividade? Produziu, recebeu, não produziu, não recebe, ou recebe minimamente um valor ali considerado dentro das realidades do clube? Enfim, é o que eu sugiro. Acho que para o Fernando Diniz e para o Felipe Coutinho hoje, um contrato de produtividade seria o mais interessante. Para você ter uma ideia, qual seria o salário do Fernando Diniz com um contrato de produtividade com os números tão ruins que ele tem hoje à frente do Vasco? Seria um salário pequeno. E o mesmo aconteceria com o Felipe Coutinho. O que ele produz, o que ele resolve para o Vasco também seria um salário muito pequeno. Então o Vasco fica menos onerado com treinador ou com jogador que não entrega
né, resultado, que é o resultado que traz dinheiro, é o resultado que traz patrocínio, é o resultado que traz troféus, é o resultado que traz, enfim, projetos para jogadores, você disputando Libertadores, enfim. O resultado é o senhor da razão. E a gente sabe muito bem disso no futebol brasileiro. Olha só, quero falar sobre patrocínio master, né? Tá travado as negociações de patrocinador master no Vasco e a gente sabe também que a gente está indo para o segundo mês do ano sem divulgação e perda de receita, perda de capital. Já perdemos 2 meses de divulgação. Não pode ser tá tão agarrado assim a negociação com o patrocinador master. Muitos falavam da BLG, eu acho que essa informação vem em desencontro àquilo que a gente vem observando, né? As bets têm um domínio muito grande dentro do futebol brasileiro e as negociações continuam. O Vasco tenta manter em sigilo para fechar com seu novo parceiro. Eu quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Olha só, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Agradeço a sua presença. Não esqueça de deixar o like para dar aquela moral. Beleza? Um forte abraço. Saudações vascaínas.